Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Evangelho de João. Ainda no capítulo 14, nós vamos ver Jesus promete outro Consolador. Bom, Jesus, depois quando ele estava falando com seus discípulos durante a ceia, ainda dando aquelas promessas, ele ainda faz uma terceira promessa, lembrando que ele anteriormente prometeu que nós iríamos fazer obras como as dele e até maiores, prometeu que tudo que fosse pedido em seu nome, no contexto das obras, seria nos dado, e agora ele disse que rogaria ao Pai e ele vos daria o Consolador, o outro Consolador, que no caso pode ser trazido como conselheiro também, que é o Espírito Santo, né? Ou o Espírito da Verdade, como a gente vai ver no próximo versículo. Ele seria mandado para quê? A fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito Santo estaria desde quando ele fosse enviado, até a eternidade conosco, para sempre conosco. Então essa foi a terceira promessa. E, o Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque ele não o vê, nem o conhece. Não tem como você receber o Espírito Santo se você não conhece. Então você passa do Espírito Santo a partir daquele momento que você conhece e o aceita. Então ele falou, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então aqui nós vemos, o motivo deles conhecerem o Espírito Santo e deles terem o Espírito Santo. Vamos lá. Ele ainda diz, não vos deixarei órfãos. Então ele disse que não deixarei na condição de órfãos, Porque ele faz uma quarta promessa, de que voltaria para buscá-los, voltarei para vós outros. E ele ainda diz assim, ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Ou seja, ele estava anunciando sua morte novamente. Ou seja, ainda por um pouco o mundo não me verá mais, eu vou morrer. Vós, porém, me vereis, porque ele ressuscitaria e aparecia a esses seguidores de Cristo, E eles seriam testemunha dele. Então, ele apareceria para esses testemunhas, E eles o veriam, porque eu vivo, vós também vivereis. Então, nós vivemos porque Cristo morreria e viveria, E ressuscitaria para que nós pudéssemos viver. Ele pagaria o nosso preço. Então, nós teríamos a vida eterna porque ele vive, naquele dia, João aqui faz usa uma palavra, faz uma referência escatológica, dizendo, naquele dia, se referindo ao dia da ressurreição, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ou seja, os discípulos, lembrando que até aquele momento eles não tinham entendido que realmente Jesus era a perfeita revelação de Deus, que Jesus era Deus. Eles, lembrando que eles acreditavam que ele era o Messias, que era o Filho de Deus, mas eles não tinham entendido completamente que ele era o próprio Deus. Então, no dia da ressurreição, eles conheceriam isso e entenderiam que ele está no Pai e o Pai está nele, e como ele morreu em nosso lugar, nós também estaríamos nele e Cristo em nós. Ele nos traria de volta para ele, Bom, aquele que tem os mandamentos e os guarda, a gente já viu isso no final do último vídeo, que ele diz que quais são aquelas pessoas que o amam, que são aquelas que obedecem esses mandamentos, que é como ele diz aqui, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Então a recompensa daqueles que amam a Cristo é que ele vai ser amado pelo Pai, e também Cristo amará, porque eles são um, e me manifestarei a ele. Então Cristo se manifesta àqueles que o amam. Bom, mas Judas, não o Judas Iscariote, porque ele tinha saído já para poder entregar a Jesus, para poder traí-lo e avisá-lo, Quem fez esse questionamento foi Judas Tadeu, o filho de Tiago. Ele disse, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Ou seja, porque você só vai aparecer, só vai se manifestar a nós e não ao mundo, Mas Jesus respondeu, porque lembrando que é algo até que a gente poderia pensar, poxa, mas ele realmente, ele quer salvar o mundo porque ele não aparece ao mundo, porque ele não se revela ao mundo, porque ele não se revela ao mundo como era para se revelar, como que ele era para fazer. Mas na verdade era porque a missão de revelar Cristo ao mundo inteiro era para ser feita por homens, pelos discípulos de Cristo.
Mas Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aqui novamente está falando da relação de amor para com Cristo. O Pai o ama também, e quem vive nessa relação com Deus, o, onde Deus vive não é templo construído com mãos humanas, assim como Deus fala a Davi. É um templo construído pelas mãos dele mesmo. Deus habita em nós. Então, Jesus ainda diz, né? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras que estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou, porque as palavras dele são palavras de Deus. Aí ele disse: isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então essa é uma das funções do Espírito Santo, nos fazer lembrar de todas as coisas que são ensinadas a respeito do mundo celestial e nos faz entender essas coisas também. Então essa é uma das funções do Espírito Santo que Jesus citou aqui. Então, Jesus ainda disse que deixaria a paz. Deixe-vos a paz de Cristo, que a gente vê lá em Filipenses, né, que sai todo o entendimento, né? Deixe-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz de Cristo é diferente da paz do mundo. Não é o mesmo conceito, né? Não se turbe o vosso coração. Então, além de todas essas promessas, algo que ele deixa para consolar os seus discípulos é que ele deixaria sua paz conosco. Ele ainda diz: ouviste o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ias de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, o que Jesus estava falando aqui é que eles deveriam se alegrar, né? Porque se eles amam Ele mesmo, eles deveriam se alegrar, né? Que Ele iria para o Pai, porque quando Ele fosse para o Pai, eles poderiam fazer as obras maiores que as dele, e Jesus Cristo iria regressar, né? Iria reivindicar a sua glória novamente ao Pai, e Ele poderia agir novamente através dos discípulos e fazer maravilhas muito maiores. Então, Jesus ainda diz: disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Então ele disse tudo isso antecipadamente para que eles pudessem crer quando acontecesse. Já não falei muito convosco, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, ou seja, o diabo. Ele nada tem em mim, ou seja, o poder, o direito. Jesus estava falando que o ministério dele estava no fim, o ministério público, né? O ministério privado, né, com seus discípulos, porque o ministério público já tinha terminado, né? Anteriormente a gente viu, e esse tempo todo que a gente está vendo aqui agora o ministério particular com seus discípulos, eles fazendo vários ensinamentos com seus discípulos, e isso nós encontramos que ele já disse que não poderia mais falar muita coisa a eles naquele momento, porque viria o príncipe do mundo, o diabo, ou seja, através de Judas, para traí-lo. Ele disse que ele não tem nada nele, não tem o poder, não tem o direito, mas ele que se entregava para morrer por nós de livre e espontânea vontade e obedecendo ao Pai, porque ele diz, né, contudo assim procedo, ou seja, ele estava se entregando, né, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos daqui, levantai-vos, vamos-nos daqui. Então eles se levantaram naquele momento para ir a caminho do Getsemane, onde ele seria traído. Então, pessoal, é isso aí. Aqui a gente finaliza o nosso capítulo 14. Muito obrigado, valeu.